Me chamo Caio Marco dos Santos Junqueira e o trabalho é intitulado Procedimentos para a detecção e classificação de variações de tensão de curta duração utilizando a transformada wavelet discreta. Os sistemas de distribuição de energia elétrica estão sujeitos à ocorrência de fenômenos que modificam tensão, corrente e frequência do sinal. Neste trabalho, destacam-se as variações de tensão de curta duração, que, de acordo com a ANEEL, elas podem ser classificadas em relação à intensidade, como interrupção, afundamento e elevação de tensão, e, de acordo com a duração, em momentâneo e temporário. De acordo com a ANEEL, um evento classificado como afundamento de tensão é aquele em que tem-se um valor de tensão entre 0,1 e 0,9 pu, como acontece nas fases A e C desse sinal real que foi registrado. Elevação de tensão é aquele que o valor é maior ou igual a 1,1 pu, em que apresenta-se aqui na fase B. Normalmente, a ferramenta matemática que é utilizada para a caracterização de uma VTCD é o valor eficaz ou valor RMS, utilizando a partir dessa fórmula em que C representa o tamanho da janela de cálculo e N o número de amostras por ciclo. Neste trabalho, é utilizado para essa caracterização a transformada wavelet discreta redundante, que utiliza-se da energia dos coeficientes de aproximação, que estão relacionados aos componentes de baixa frequência, e a energia dos coeficientes de detalhe, que estão relacionados às altas frequências do sinal. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito no número de amostras por ciclo e também no tamanho da janela. Foi avaliado todos os valores possíveis a partir de 8 amostras por ciclo até esses 256. E a partir da análise da energia dos coeficientes de aproximação, é possível perceber que, dependendo da quantidade de amostras, obtém-se um nível de intensidade ou de duração do fenômeno diferente a partir dessas informações. Além disso, a energia dos coeficientes de detalhe pode ser utilizada para a análise dos transitórios presentes nesse sinal, que podem ser utilizados tanto para a detecção de instantes específicos, como o início e o fim do distúrbio, como também para futuras classificações de distúrbios transitórios que estão presentes. Nessa análise que foi feita com os sinais estudados neste trabalho, percebeu-se a necessidade simplesmente de utilizar 64 amostras por ciclo. Além disso, o efeito da janela também foi analisado e percebeu-se que, dependendo do tamanho da janela, é possível perceber diferenças também no resultado da caracterização. Em asterisco, destaca-se o que normalmente é feito, a caracterização comum de um medidor que é feito uma vez a cada ciclo, enquanto em azul destaca-se uma janela de um ciclo e em vermelho destaca-se as janelas de meio ciclo utilizadas para o cálculo. Então, novamente, é possível perceber essas diferenças que, dependendo do equipamento que está sendo utilizado, às vezes a medição pode não representar exatamente o efeito que está tendo na carga que está conectada à rede. A energia dos coeficientes de detalhe também foi analisada em termos do tamanho da janela e foi possível perceber que, dependendo do tamanho dessa janela, se de um 5.000 ciclo, é possível perceber períodos transitórios mais detalhados de acordo com esse tamanho da janela, observando a janela de um ciclo em azul e uma janela de meio ciclo destacando 4 períodos transitórios nesse período do sinal que foi analisado. Com isso, é proposto um procedimento para a detecção e classificação de VTCD que leva em consideração essas características do tamanho da janela, a frequência de amostragem, a quantidade de amostras por ciclo, e a partir da análise da transformada wavelet discreta redundante, que faz com que a energia dos coeficientes de aproximação e os coeficientes de detalhes sejam calculadas, é possível a gente ter uma detecção tanto da intensidade como da duração, por meio da energia dos coeficientes de baixa frequência, e ser possível a classificação de acordo com a ANEEL em interrupção ou afundamento, de acordo com o valor mínimo das 3 fases que é analisado, e a elevação de acordo com o valor máximo que é analisado durante esse período de registro. Além disso, é feita o cálculo da duração desse evento, em que a maior duração entre as 3 fases, ou o início da primeira e o final da última, sendo utilizado como a duração do evento. E se esse evento for menor do que 3 minutos, é caracterizado de fato como uma VTCD. Caso contrário, já se trata de um outro problema que seria a VTLD de longa duração. Enquanto que, neste trabalho, o procedimento utiliza a energia dos coeficientes de detalhe para o cálculo dos períodos transitórios
e a definição se aqueles períodos transitórios pertencem a um único evento ou se aquilo já pertence a um novo evento, para que a caracterização seja feita de forma padronizada. Então, como resultados, o trabalho propôs uma análise comparativa entre um medidor de QE, que ele registra o valor RMS com janela de um ciclo e um resultado a cada ciclo. Uma outra análise comparativa foi feita com a padronização do I3E, com o valor de RMS com janela de um ciclo e um resultado a cada meio ciclo. E, por fim, um valor RMS com janela de meio ciclo calculado amostra por amostra. Os sinais que foram analisados foram para uma VTCD em uma fase isolada, uma falta evolutiva e uma falta consecutiva. Então, como resultados, para a primeira análise, que é feita com a VTCD em uma fase isolada, percebe-se que o nível de intensidade, dependendo do método que você está utilizando, para uma VTCD, que é caracterizada como sendo a das mais curtas, com períodos menores do que 100 milissegundos, é possível perceber que, de acordo com o método que você está usando, o procedimento, o registro de nível de tensão aqui ele pode se tornar bem diferente. Por exemplo, o método 1, 0,26, enquanto que o método proposto, que ele analisa amostra por amostra, ele teve um valor de 0,16. Enquanto que a duração no primeiro método foi de 16,66 segundos, e a duração no método proposto, que leva em consideração amostra por amostra, foi um valor bem diferente, de 68 milissegundos. Então, o efeito relacionado à carga mesmo que está conectada pode ser bem diferente ao que o medidor está registrando. Então, isso aproxima, o procedimento proposto ele aproxima bem mais dos resultados de fato que estão acontecendo em termos de efeitos na carga. Além disso, o procedimento proposto ele considera a quantidade de períodos transitórios que são registrados e a caracterização, se faz parte de um único evento ou se aquilo ali já faz parte de um outro evento. Na segunda parte dos resultados, em que foi analisada uma falta evolutiva, foram consideradas as três fases, foram analisadas no início da apresentação, e os registros de afundamento de tensão e elevação de tensão nas três fases, que foram consideradas de forma isoladas, foram analisadas. Então, considerando os primeiros métodos, em que ocorreu uma intensidade de 0,26 PU e uma duração de 50 milissegundos, se comparado com o proposto, em que foi analisado de forma mais detalhada, ocorre também uma diferença considerável, tanto em termos de intensidade como em duração. No segundo método, também se comparado com o método proposto, percebe-se que há uma diferença em termos dessas intensidades de cerca de 0,05 PU. Então, isso realmente, em termos de efeito, dependendo do nível de tensão, pode ter uma influência considerável. Além disso, o procedimento proposto ele leva em consideração também, novamente, o número de períodos transitórios e conseguiu identificar a quantidade de eventos que ocorreram durante aquele período. A terceira análise foi de uma falta consecutiva simulada. Então, esse evento acontece com bastante frequência devido ao próprio processo de funcionamento dos religadores e observou-se que, para eventos mais longos, essa diferença entre os métodos elas são bem menores do que eventos mais curtos. Então, como os eventos com uma duração menor do que 100 milissegundos, eles são mais frequentes, de acordo com os próprios estudos que são feitos, dependendo da técnica que você for utilizar, os resultados podem ser bem diferentes em relação aos efeitos sobre a carga. Novamente, foram analisados os períodos transitórios e início de falta. Primeira atuação do religador, então já analisa um outro período transitório. A falta persistiu, então mais um período transitório, o religador atua novamente. Então todos os períodos foram registrados por causa da análise das altas frequências pela energia dos coeficientes de detalhes, porém, de todo jeito, novamente, apenas um evento foi registrado. Então, como conclusões, percebeu-se que o tamanho da janela e o número de amostras por ciclos influenciam na caracterização da VTCD. A energia tanto dos coeficientes de detalhe como de aproximação, elas podem ser utilizadas para o cálculo da intensidade, duração e identificação dos números de eventos. O procedimento apresentou de forma mais precisa os efeitos que de fato as VTCDs podem ocasionar às cargas, e as principais contribuições deste trabalho estão a caracterização da VTCD, de acordo com todos os procedimentos da ANEEL, uma taxa de amostragem definida, então com 64 amostras foi suficiente para caracterizar essa VTCD, a diminuição da interferência, pois até a transformada wavelet discreta redundante, ela utiliza de filtros passa baixa e passa alta, então ocorre a diminuição de interferência de períodos transitórios para o cálculo dessa detecção,
E, por fim, a identificação do número de eventos baseados nesses períodos transitórios. Então, agradeço e estou aberto às perguntas.